Já vi que ela é. Boa noite, então, a todos. Vamos começar a nossa live. Essa live, ela tem a fundamentação nesse cara aqui, ó, que é o Joe Dispenza, que é top. Esse livro é top e todas as obras dele são, assim, maravilhosas, tá? E ele é sensacional porque ele alinha a parte física, a mecânica quântica, a parte fisiológica e a parte documental da manifestação, da cocriação. Porque quando a gente fala assim, às vezes está falando da manifestação, às vezes a gente está falando de um tratamento energético, o que acontece? Isso é balela, isso é uma coisa esotérica, isso não tem fundamentação científica. Não, isso é falta de informação. Tem fundamentação científica, é mensurável. Então, o trabalho do Joe é tão maravilhoso que ele está documentando, né, toda essa parte energética. Então, para quem fala assim, não tem, tem sim fundamentação. E eu vou estar falando a respeito nessa live do que realmente trava a nossa manifestação, o que realmente faz tudo por água abaixo. Por que tantas vezes a pessoa está fazendo meditação, a pessoa está fazendo isso, está visualizando, está escrevendo, está fazendo lista e no final das contas ela não está conseguindo manifestar, tá? Então, o que aconteceu? O seu vídeo ao vivo foi... Não sei o que aconteceu aqui que saiu. Mas, enfim, me cortaram. Pronto, voltei. Então, as pessoas, elas na verdade... Por aqui... Admite, quando o pessoal... Então, na verdade, o que acontece? Fecha aqui. Na verdade, o que acontece? A pessoa, ela, na realidade, ela não está manifestando porque tem um segredo aí na parte da manifestação, e é isso que eu vou estar contando nesta live. Bom, como eu falei, então, esse livro, quem tiver a oportunidade de comprar, de ler, ele é sensacional. Bom, gente, quando a gente fala de manifestação, muitas pessoas acham que é só ir lá e imaginar e pensar, né? E fazer a lista fazer a lista de objetivos, se imaginar lá, e isso vai acontecer. Tem pessoas que ficam por meses fazendo isso, até por anos fazendo isso, e não conseguem manifestar. E eu vou explicar para vocês a parte física, a parte fisiológica e a parte energética do porquê isso acontece. Primeiro, gente, que nós estamos sempre numa correria, a gente está sempre naquele estresse, e é essa a grande, né? Esse é o grande problema, chamado preocupação. Não tem como você manifestar absolutamente nada se você estiver nesse lugar de preocupação, de escassez. E geralmente, apesar da gente estar fazendo lista, apesar da gente estar visualizando, a nossa vibração, ela acaba sintonizada com padrões de escassez. Ela acaba sintonizada com esses padrões que vai atrair o quê? Mais escassez. Gente, vibração atrai a vibração. Isso é uma lei universal. Não adianta você querer atrair dinheiro se você está vibrando na escassez.
E é muito difícil. A gente está fazendo as listas, a gente está fazendo as visualizações, mas lá no fundo, o que está acontecendo? A gente está preocupado, a gente está duvidando. Será que vem mesmo? Será que isso é para mim? Será que realmente vai acontecer? Então, você acaba fazendo todos os exercícios, todas as vibrações, você acaba fazendo todas as visualizações, mas a partir de um lugar de escassez, a partir de um lugar de eu não tenho, eu preciso. O que eu sou, o que eu tenho, não é suficiente. Logo, o universo vai fazer o quê? O universo vai lá e ele vai mandar mais daquilo que você está emanando. Porque, embora na sua mente você queira a prosperidade, o que o seu coração, o que o seu corpo está falando, ele está falando de escassez, ele está falando de medo. Será que eu vou conseguir? Ele está falando de dúvida. E a partir deste lugar, nada se manifesta. Então, o Joy, ele viu, né? Ele começou o estudo e ele começou a verificar que quanto mais a pessoa estava tranquila, quanto mais a pessoa estava calma, quanto mais a pessoa estava conectada com a sua centelha, maior as chances, maior o percentual dessa pessoa alcançar, manifestar. O Joe, ele dá, né, workshops pelo mundo todo, tal, e nesses workshops ele ensina meditação, ele ensina muitas técnicas aí para acessar isso. E como isso acontece num nível fisiológico. Vamos entender isso. Eu vou explicando, gente, devagar. Qualquer dúvida, vocês podem colocar no chat e eu já vou até esclarecer, tá? Quando nós estamos em estado de alerta, nós estamos com o nosso parasimpático elevado. Vamos lá. Nós temos duas vias nervosas principais no nosso organismo. Uma é a simpática e a outra não é a antipática. A outra é a parasimpática. Quando nós falamos de simpático, sistema nervoso simpático, é tudo que ativa o nosso organismo. Então, estou lá dormindo, tal, chega um determinado horário, eu desperto. Quando eu desperto, o sistema simpático, ele começa a elevar, ele começa a aumentar as funções dele. Consequentemente, eu começo a ficar desperta, minha digestão começa a funcionar, meus músculos, minha circulação é diferente, o batimento do meu coração é diferente, e eu começo a funcionar. É como se o sistema simpático fosse a chave que liga o carro chamado corpo, tá bom? Então, simpático, ele ativa tudo. O parasimpático, ele baixa toda a parte de funções físicas, fisiológicas, corporais, todas elas. Então, vai chegando, você vai estar lá o dia todo trabalhando, trabalhando, vai chegando um horário que você começa a dar aquele relax, né? Aí você começa a ficar mais lento, aí você começa a relaxar, você começa a ter sono e é onde você dorme. Então, o sistema parasimpático, ele está ativo nesse momento. Então, ele vai baixar sua frequência cardíaca, ele vai diminuir os batimentos cardíacos, que é a mesma coisa, né? Desculpa, fui redundante. Ele vai baixar, né, a parte cerebral de pensamentos, ele vai começar a fazer toda a parte de reparação do seu corpo, vai diminuir a produção de suco gástrico, né? Vai ali, então todas as nossas funções corporais, elas começam a ficar mais lentas, mais baixas. Por quê? É nessa hora que você relaxa. O sistema
nervoso parasimpático, ele é ativado, tem um nervo que chama nervo vago. Então, esse nervo vago é o principal que é ativado quando o sistema parasimpático começa a elevar suas funções, tá bom? Então, memorizem isso, marquem isso, que isso é importante. Depois, se vocês quiserem, até faço um esqueminha. Então, acontece desta maneira. Pois bem, porém, quando a gente está preocupado, quando a gente está estressado, quando a gente está naquele, né? O que que acontece? A gente está com esse sistema parasimpático lá em cima. E raramente ele desce, porque a gente precisa dormir, a gente precisa se recuperar. Mas ele passa a maior parte do tempo ativada. Só que quando o sistema simpático está ativado, nós estamos em modo sobrevivência. Nós estamos em modo de luta, de fuga. E isso era extremamente importante lá na parte, lá quando nós éramos mais primitivos, vamos colocar assim, né? Então a gente precisava estar sempre alerta. Por quê? Porque a qualquer momento podia vir um bicho, né? Comer você, você podia comer uma planta. Então você tinha que estar mais alerta, tá? Então isso é importante. Os dois sistemas são extremamente importantes. Porém, agora, né? Nós temos a nossa casa, a gente, se bem que às vezes a gente está sempre preocupado com um monte de coisa, né? Mas, assim, o natural seria, né? Nós temos um equilíbrio entre o sistema simpático e o parasimpático. Ok? Ok. Bom, qual é o problema desse sistema simpático? Está sempre elevado. Porque você pode falar, Kátia, mas é bom, tô alerta, tô ali, né? Alerta para fazer as coisas, para fugir, né? Isso não seria bom? Não. Porque quando você está com o sistema, quando você está extremamente preocupado e quando você está com esse sistema simpático elevado, né, sempre funcionando, você está nesse modo sobrevivência. Toda a energia que você tem está indo para você sobreviver, para você estar alerta. E você passa a ativar o cérebro mais primitivo. O nosso cérebro mais primitivo, ele está alerta. Por quê? Eu preciso sobreviver. Pode acontecer alguma coisa, tem alguma coisa de errada que pode acontecer. O problema é que quando esse cérebro primitivo está ativo, e quando eu estou com toda a minha energia voltada para a luta, fuga e sobrevivência, eu não tenho energia para manifestar. Eu não tenho energia para cocriar. Eu não consigo direcionar a minha energia para fazer um colapso de onda, né? E manifestar alguma coisa na minha vida. E a maioria das vezes, o que acontece? Né? Aí, outra coisa também, o sistema límbico, ele fica extremamente ativo, que é onde reside o medo, né? Então, a gente está sempre com medo, e o cérebro primitivo começa a funcionar a partir do medo. Então, gente, quantas vezes a gente está lá visualizando, só que o nosso corpo, ele está nessa função sobrevivência. Então, você está lá visualizando, você está lá, ai, fazendo sua lista. Ai, você está lá fazendo exercício da gratidão. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir pagar? Ai, Deus, gratidão. Ai, universo, gratidão pela minha conta. Ai, será que eu vou conseguir pagar mesmo? Gente, o que eu quero dizer, resumindo essa parte, é que você, eu, todos nós, a maioria das pessoas, não consegue relaxar, não consegue desconectar-se desse cérebro primitivo. Aí não vai adiantar fazer nada, porque você não vai manifestar mesmo. Ao passo que o Joey, né, foi ali. Outra coisa também que ele fala, né, que o campo do coração, o campo eletromagnético do coração, ele é, se não me engano, é 3.000 vezes ou 5.000 vezes mais poderoso que o campo eletromagnético da nossa mente. Então, nós temos que desejar as coisas de cor,
né? De coração, e não na nossa mente. E muitas vezes nós estamos querendo algo aqui, mas não queremos aqui. E quando a gente está nesse modo sobrevivência, a gente não consegue paz, tranquilidade para acessar e ampliar o nosso campo eletromagnético do coração, que é esse campo eletromagnético que consegue realmente uma vibração, né? Uma frequência potente para a gente manifestar. Eu vou dar um exemplo. Vocês já passaram por alguma coisa assim que vocês pegaram e falaram assim, ah, eu queria tanto, 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 tanto. E aí, no final das contas, chegou um momento da vida que você falou, ah, deixa aí. Deus é que sabe, né? E você relaxou, mas você sentia no seu peito algo diferente? Não sei se vocês já passaram por isso, né? E aí, o que que aconteceu? Aquilo aconteceu. Aquilo aconteceu, tá? Mas vamos falar um pouquinho da outra parte, que é quando você não está preocupado, quando você não consegue, né? Quando você consegue relaxar. Outra coisa que eu quero falar a respeito também, que é muito importante, que ele fala bastante também nesse livro, é a respeito, eu sou fisioterapeuta, para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta de formação, nós temos no nosso corpo uma memória muscular. Nós temos uma memória é, articular, né? Eu não preciso estar, né? Nós temos células no nosso organismo, no nosso corpo, que informam, eu não preciso abrir o olho para saber que o meu braço está aqui, aqui, aqui. Existem células especializadas que dão a todo momento informações de como está o meu corpo. Vocês já viram aquelas pessoas que você põe a mão aqui no ombro, tá duro, duro, e você fala para a pessoa, relaxa. Eu tô relaxada. Solta. Eu tô solta. Eu tenho os pacientes, né? Já teve paciente de eu fazer um exame, né? E falar assim, solta o braço, tá solto. Solta o braço, tá solto. Eu falo, olha para o seu braço, ele, né? Porque, gente, conforme nós vamos ficando anos e anos e anos dentro daquela tensão, nesse modo de sobrevivência, o nosso corpo acaba tendo uma memória a respeito disso. Então, o Joey também fala bastante disso, né? Nosso corpo tem uma memória. Então, muitas vezes nós estamos na nossa mente querendo relaxar, a gente está ali na nossa mente querendo fazer alguma coisa diferente e o corpo não responde. Aqui tem um comentário, deixa eu pôr aqui, que daí eu consigo ler. Boa noite, muito interessante que iniciar, mas quero ler com calma. A sensação que cada linha dele vai transmutando, sim. É muito automático, realmente, esse modo sobrevivência, gente. Aí a Michelle falou assim, aconteceu quando eu queria muito emprego e estou... Aí, que foi aquele negócio, né? Quando soltou, né? Meu coração estava leve e tranquilo na ocasião. É quando você acredita. Eu vou estar falando a respeito disso também, tá? Então, e aí nós temos essa memória. E aí, muitas vezes, nós queremos realmente, mentalmente, nós queremos ali alguma coisa, mas o nosso corpo, ele está tão aprisionado naquela couraça que ele não consegue se posicionar, ele não consegue vibrar, ele não consegue emanar uma frequência que ela é alinhada com o que a minha mente quer. E quando o meu desejo não está alinhado com o meu corpo, eu não consigo uma vibração suficiente para manifestar. Tá dando para entender até agora, né? Qualquer dúvida, vocês vão me parando aí. Aqui tem embaixo, eu tô com só alguns tópicos, né? Tá bom? Ao passo que quando nós começamos
a programar o nosso corpo para relaxar. Quando nós começamos a dar ordens, quando nós trazemos isso para a consciência, quando nós começamos a alinhar isso com a nossa mente, e quando nós levamos a nossa mente para um estado de relaxamento, é quando eu começo a ativar o sistema parasimpático. O sistema parasimpático, ele vai começar a gerar relaxamento no nosso corpo. Ele vai ativar, né, para a gente ativar o sistema parasimpático, a gente ativa ali o nervo vago, que é um nervo bem grande, que vai da coluna, vai lá embaixo, ele é bem grande, tá? E aí, o que acontece quando eu ativo o nervo vago? Quando eu ativo o meu sistema parasimpático? Eu consigo acessar áreas do meu cérebro, que é o córtex frontal, que é o nosso cérebro mais desenvolvido, que ele está relacionado à visualização, à criatividade e à manifestação. Pergunta: dá para manifestar alguma coisa tenso? Dá para manifestar alguma coisa com esse sistema, com esse cérebro mais primitivo ativado? Não dá, gente. É uma explicação muito plausível, né? Vamos colocar assim, tá? E quando eu consigo esse sistema parasimpático levado, ativar essas áreas, né, mais primordiais, né, mais nobres, vamos colocar assim, do nosso cérebro, é onde eu consigo uma ressonância mente, corpo, tudo alinhadinho, meu campo expande, eu tenho bastante energia, porque o parasimpático, porque toda essa energia, ela não está ali para o seu modo de sobrevivência, ela está sendo canalizada finalmente para o colapso de onda, certo? O que é o colapso de onda? É quando eu coloco a minha consciência lá nos átomos e ali eu consigo realmente, a partir dessa consciência, né, manifestar. E outra coisa também, né, gente? Quando o nosso cérebro está relaxado, quando você está confiante, quando você está ali tranquilo, é onde você consegue ver todas as oportunidades, é onde você reconhece ali pessoas que vão poder te ajudar, é onde, né, lembra que eu falei que o córtex frontal é o cérebro criativo? É aonde você tem aquela ideia, puxa vida, como é que eu não pensei nisso antes? Para resolver esse problema, eu posso fazer tal coisa. Aí muitas pessoas falam assim, nossa, depois que eu comecei a relaxar mais, sabe o que aconteceu? Eu tive uma ideia, consegui pagar a dívida. Eu tive uma ideia e, nossa, aquilo mudou minha vida. Mas por quê? Soltou, relaxou, alinhou, né, o que você queria e alinhou seu corpo. Outra coisa também bem interessante nesse negócio do corpo é que muitas pessoas falam assim, ó, finja até conseguir. Já ouviram isso? Finja até conseguir, finja até se tornar real. O corpo, né, o Axis, dentro do Axis fala, né, eles falam muito do corpo, o corpo é muito importante, né, há uma valorização muito grande que, às vezes, o nosso corpo é deixado de lado em algumas outras técnicas, né, vamos colocar assim, e o Axis, eles valorizam bastante. Mas por que finja até que se torne real? Porque quando você começa a programar o seu corpo para ser aquela pessoa que você deseja, o corpo ele começa a entrar ali na dança. E aí que a coisa acontece. Ele começa a acreditar, né, nisso daí, e aí ele alinha com o seu pensamento. Mas deixa eu explicar de uma outra maneira que talvez fique mais fácil. Quando nós somos pequenos, né, nós somos bombardeados, a todo momento nós somos bombardeados, mas quando nós somos menores, né, crianças, nós assimilamos mais, né? Então, nós somos bombardeados por várias ideias que acabam se tornando o quê? Crenças, tá?
crenças, crença de merecimento, crença de capacidade, crença de relacionamento, crenças, existem inúmeras crenças. Pensa numa pessoa que tem crença de capacidade, ela não acredita no potencial dela. Como é a postura desta pessoa? Não é aquela assim, ó, fechadinha, respiração curta, ela não vai olhar, geralmente, né? Aquele aperto de mão, assim, já viu aquela pessoa que aperta a mão assim, ó? Nossa, dá uma bronca disso. É, aperta com força, coragem, determinação. Mas por quê? Né? Porque ela foi bombardeada com uma ideia, ela assimilou aquela ideia, aquilo se tornou uma crença. Porque o que é uma crença? Uma crença é um pensamento que você pensou várias vezes, assimilou e tomou como seu, tá? Isso é uma crença. E aquilo foi incorporado na postura dela. A gente vê isso até no reino animal. No reino animal, a gente vê aquele cachorro todo, sabe? Aquele vira-lata triste, chuchulento. Você olha para ele e fala, nossa, infeliz, né? Ao passo que você vê aquele cachorrinho todo saltitante e fala, esse daí, esse se acha, é o caramelo. Esse aí se acha, não é assim? E, gente, para a gente é a mesma coisa. A gente acaba reconhecendo como a pessoa é, o que ela é através do corpo. Ah, e tem uma live que eu quero fazer também com vocês, que é a respeito dos traços, né, de personalidade, que é muito legal. Dá para entender muita coisa a respeito disso do corpo também. O que eu quero dizer com isso, resumindo, para não ficar tão cansativo, é que havia corpo a via corpo físico, ela é muito importante. E ela tem que estar alinhada com o que você quer. Então, uma outra via para você manifestar é você se tornar, corporalmente falando, quem você deseja ser. Ah, é aquela pessoa que quer dinheiro, aquela pessoa que quer ser próspera. Como é essa pessoa? O que ela pensa? O que ela come? Faz atividade física? Como é que ela anda? Como é que ela se veste? Como é que ela se comporta? Como que ela, né? Quais são os hábitos ali? O que ela está fazendo na vida dela? Você já viu um empresário bem-sucedido, uma pessoa bem-sucedida andar assim todo, né? Não, tem uma postura, tem um pensamento, faz atividade física, se cuida. Por quê? Porque já sabe que o corpo é uma via muito importante. Então, eu quero dinheiro. Para que você quer? Ah, eu queria dinheiro. Não, né? Então, abertura, tá? Ao passo que quando nós também ativamos o nosso corpo desta maneira, nós estamos trabalhando a nossa mente. Então, o Joey fala assim, as pessoas estão no lugar errado, né? Elas estão na via errada. Em vez de trabalharem toda essa parte do corpo, se preocuparem em estar relaxado, se preocuparem em ativar a parte do parasimpático, ativar a sua mente e depois, então, usar as visualizações, a gratidão e tudo mais, porque daí, isso estando alinhado, isso é autêntico. Então, ele fala assim, que quando você faz isso, né, quando você ativa efetivamente, você está na rendição, você se rende, né? Você se rende, fala, universo, eis-me aqui. E a partir dessa rendição é que existe a abertura da permissão. Quando você está na rendição, a rendição significa confiança, acreditar, já se ver lá, ter plena convicção que aquilo já é seu. Quando você está nessa rendição e você está nessa convicção, é quando o seu campo se abre e é aí onde a permissão se instala. A gente ouve falar bastante de permissão, né? E é onde, mas a permissão só ocorre depois da rendição. Existe algo maior e eu me rendo a isso.
Assim, quando eu comecei a estudar isso, eu falei, puxa, é fantástico. Kátia, mas aí, né, como é que eu vou saber realmente? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou chegar nesse ponto? Eu só consigo me preocupar, meu Deus, eu tenho um monte de crença, eu tenho um monte de coisa para fazer. Como que eu posso fazer? Eis aí é que é o pulo do gato. Então, quais são as ferramentas que estão, né, aí à disposição para que você consiga, de forma efetiva, fazer esses alinhamentos, ativar essa parte do seu cérebro, né, pré-frontal aí. Gente, outra coisa que é bem importante, antes de eu falar das ferramentas, né, das técnicas que eu vou estar ensinando para vocês, é que, assim, tudo é um processo. É um processo, né? A manifestação, ela realmente é muito rápida e ela é muito fácil depois que você aprendeu este caminho. Depois que você aprendeu a alinhar o que você realmente quer com o que você realmente quer, que são coisas distintas. Kátia, como é que eu vou saber realmente o que eu quero? Através do autoconhecimento, através de uma radiestesia. Porque quantas vezes eu estou fazendo a radiestesia, os meus alunos estão fazendo a radiestesia, a pessoa está falando assim, ai, eu quero isso, não, eu quero determinada coisa, eu estou pensando isso. Aí, o que a radiestesia faz? Ela faz uma leitura do campo, do campo. Não é o que a pessoa está falando, é o que a pessoa está vibrando, gente. Quando eu falo que radiestesia é uma ferramenta de autoconhecimento, isso não é balela. Quando a gente faz a radiestesia da pessoa, a gente está lendo o campo inteiro dela. A gente está entrando em contato com quem ela verdadeiramente é, com o que ela verdadeiramente está emanando. Não existe mentira na radiestesia. A pessoa pode estar falando, não, eu perdoei o fulano, eu perdoei o ciclano. Mas, se lá na radiestesia eu estou mensurando e está dando que ela não perdoou, então ela está se enganando. Ou às vezes ela nem está sabendo o que está acontecendo. Não, Kátia, eu quero mesmo um relacionamento. Eu quero. Nossa, o sonho da minha vida é casar, é ter um relacionamento, ter um homem, ter uma mulher. Só que daí, quando a gente vai pesquisar lá, tem um monte de crença de relacionamento. Então, ela quer? Ela quer. Só que ela quer? Não. Ela já foi tão machucada, ela aprendeu a vida inteira que relacionamento é algo que machuca, é algo que fere, é algo que não é bom. Então, alinha? Não alinha. Aqui ela quer, mas ela aprendeu que não. E essas informações, elas ficam no campo. Então, radiestesia é trazer todas essas informações para a consciência da pessoa. Só que, claro, né, gente? Hoje eu até coloquei no grupo, né? Conecta lá, que é o grupo de desenvolvimento, né? De conexão com a abundância, com a prosperidade, que, ó, outra edição, dia 23 começa, já se inscreva. Então, tem meditação, tem toda a parte de tratamento com a radiestesia, tem áudio, tem carta, tem mandala da abundância, tem um monte de ferramenta, que é justamente um mês aí te conectando com essa energia aí para fazer você deslanchar. Então, hoje eu coloquei lá um áudio falando a respeito disso, né? Que não adianta só fazer a radiestesia, né? Vai lá, faz a radiestesia, aí você fala assim, olha, aqui a gente precisa tratar essa crença de relacionamento. Não, eu não tenho crença de relacionamento. Ó, aqui fala que precisa perdoar. Não, já perdoei. Ó, aqui, né, tá mostrando que precisa ter um pouco mais de ação na sua vida. Aí a pessoa fala, tá bom, tá bom. Sai de lá e o que que ela faz? Nada. Então tem o trabalho.
né? De todos nós. E o nosso trabalho para manifestação é justamente entrar nesse processo de autoconhecimento, ver o que a gente precisa resolver e começar a alinhar o que eu quero com o que eu quero. E isso é um processo. Você vai ter que ensinar novamente o seu corpo como é estar relaxado. Como que é respirar tranquilamente? Como é não se preocupar? Isso explica bem também, é porque uma coisa vai explicando as outras, né? Isso explica também por que que em Axis, né, eles falam tanto que o dinheiro segue a alegria. O dinheiro segue a alegria, porque a gente só consegue estar alegre, a gente só consegue estar assim bem feliz quando a gente está calmo, quando a gente está alinhado, quando o que nós queremos conversa com o que o nosso coração quer. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu odeio o meu trabalho, eu detesto o meu trabalho, mas estou aqui, né? Ela pode, eventualmente, até ganhar dinheiro. Só que se ela gosta do que ela faz, esse dinheiro vem muito mais, tá? Então, é legal você usar o seu corpo, né? Vamos falar agora das vias, como é que a gente entra nesse processo definitivamente. Você pode. E onde que a radiestesia entra aí, né? A radiestesia entra na manifestação justamente mudando o campo energético da pessoa, tirando esses emaranhamentos, tratando toda essa parte da crença, né? Tratando toda essa parte do corpo também, porque energia, corpo, mentalidade. Então, a radiestesia, ela vem nessa vibe de autoconhecimento e de tratamento energético corporal. Então, fica mais fácil você começar a ficar mais relaxado, dormir melhor, você já não tem aquele monte, aquele turbilhão de ideias na cabeça, você já se sente mais tranquilo, você vai limpando os emaranhamentos energéticos, e quando você sentar para manifestar, por isso que as pessoas falam assim, nossa, Kátia, eu fiz a radiestesia, impressionante, eu fiz a radiestesia, no outro dia apareceu o trabalho. Nossa, no outro dia, na outra semana vendi tal coisa. Na outra semana me chamou, deu certo um processo tal. Mas por quê? É essa rendição. É esse, tá, é isso. Então, tratou, soltou, tirou o emaranhado energético, confiou, sabe? Fala, ok, no seu tempo. Rendeu, permitiu. E a coisa entra. Kátia, então é só a radiestesia que vai tratar isso daí? Só a radiestesia, então, que vai me fazer manifestar? É uma via, né? Uma via é a radiestesia, que tem resultados fantásticos, sou suspeita para falar, obviamente. Você pode entrar num grupo de tratamento, como Conecta também, né? Você pode começar realmente a trabalhar, né, o seu corpo, e a partir do corpo você começar a mudar essa mentalidade. Então, como que é essa pessoa que você quer se tornar? Que você quer ser, né? O que faz, o que come, onde vive, o que fala, né? Como se comporta e incorporar aquela pessoa. Você vai fazendo isso até que seu sistema nervoso vai começar a entender que é isso, você é isso. Por isso que é finge até se tornar real. Você é isso, e a partir disso aí, né? A sua mentalidade vai mudando. E a partir disso, a sua energia também. E a partir disso, cria-se uma conexão, uma coerência, é onde as coisas caminham, tá? Outra forma também de fazer essa conexão, nesse alinhamento, é claro, através da meditação. Então, a partir do momento que você respira,
mais profundamente, né? Até o Joey fala para você fazer a meditação em 4 tempos, né? Então, você puxa contando 4, você mantém ali preso contando 4, e você solta contando 4, e você mantém lá embaixo 4. Depois você... Então, é uma forma também. A meditação é uma forma de quê? De silenciar a mente. Porque, gente, a nossa mente é demente. E a mente mente, eu sempre falo. Então, quantas vezes você está querendo pensar numa coisa boa e a mente fica lá sabotando você? Ah, mas não vai dar certo, acho que não vai dar o horário, ixi, não está pronta. Aí começa a acessar um monte de crença. Ih, mas você lembra da outra vez que aconteceu tal coisa? Isso daí não vai funcionar, não. Não vai dar certo. E aí, como, né? Sua mente fica lá te enlouquecendo. Então, não tem como você sair desse estresse, do medo. A mente ela detona a gente. Quando você medita, você silencia essa mente. E é onde você consegue realmente baixar ali, né? Seu sistema simpático, elevar o seu parasimpático e fazer essa coerência. E fazer realmente ali, né? Fazer o seu córtex pré-frontal começar a trabalhar. Outra coisa bem interessante também disso é que a sua visualização ela é mais clara. Você tem uma consciência efetiva do que você quer, porque você está calmo, você está livre do medo, do excesso de pensamento, da ansiedade, você está livre de tudo isso. Você consegue se conectar com algo maior, você consegue ali se conectar com a sua centelha, você com a sua essência. Você consegue direcionar qual é o meu propósito? O que realmente me faz feliz? Como é o estado de ter isso que eu estou desejando? Como seria eu estar na paz de qualquer maneira? Qual é esse estado, né? Até de falar, gente, né? E quando o seu sistema nervoso, seu corpo entende que realmente você está seguro, independente de qualquer coisa, é aonde reside a virada de chave. Sabe quando as pessoas falam assim, meu, teve um... Nossa, um dia virou a chave. Um dia deu... É esse ponto que eu estou falando para vocês, né? Esse ponto de, ok, faça-se a sua vontade. Então, o trabalho de vocês é chegar nesse ponto. E isso é um processo, gente. Isso é um processo. Ai, meu negócio ficou coisado aqui. Depois, não liguem. Então, isso é um processo. Não é do dia para a noite. Só que eu vou falar, contar uma coisa maravilhosa para você. Depois que você aprendeu o processo, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Imagine que uma casa, né? O processo seria a sua base. Imagina que você quer construir uma casa. Essa casa não pode ser construída numa nuvem, não pode ser construída sem nada. Ela tem que ter um baldrame, ela tem que ter um alicerce, ela tem que ter uma base, uma estrutura forte. E a base, estrutura forte que você precisa construir para realmente começar a manifestar e continuar manifestando para o resto da sua vida, é isso. O que eu realmente quero, né? Clareza, como que eu posso cada dia mais estar feliz, me conectar, né? Como eu posso ensinar o meu corpo a ser o que eu desejo ser? Como eu posso estar cada vez mais alinhada com a consciência suprema, Deus, centelha, para fazer isso, tá? Então, meditação, radiestesia,
tudo é autoconhecimento. Mas, gente, a partir desta consciência que eu estou passando para vocês, tudo vai mudar. Porque a hora que você sentar para escrever o seu projeto, a hora que você sentar para visualizar, a hora que você sentar para fazer a sua gratidão, que são todas ferramentas, elas realmente serão efetivas a partir da consciência de alinhamento, corpo, mente, relaxamento. Aí sim, aí vocês vão ver a chave virar. Outra coisa que é bem interessante, que eu até anotei aqui, é assim, ó. O que a escassez significa no seu corpo? Quando você pensa em dívida, quando você pensa em conta, quando você pensa em dificuldade, em escassez, como é isso para você? Quando eu pensava nisso, me dava um aperto aqui, ó, na boca do estômago, sabe? E eu sentia muito um fechamento, assim, um fechamento, uma retração. Então, saiba identificar como que isso se manifesta no seu corpo. Porque a partir dessa consciência, gente, a consciência muda tudo, tudo. A partir dessa consciência, quando isso acontecer no seu corpo, você fala, opa, tem alguma crença que está vindo à tona, tem algum gatilho aqui, porque eu estou ciente do meu corpo, eu estou sentindo no meu corpo. Você só vai conseguir mudar, você só vai conseguir tomar alguma providência, você só vai conseguir tratar alguma coisa a partir do momento que você sabe que existe, que você sente, que você identifica, que você é, 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 como é que fala? Não é a linha, né? A partir do momento que você liga aquilo a alguma coisa que aconteceu lá atrás. E a ferramenta da radiestesia é ótima porque ela vai desvencilhando, ela vai tirando, ela vai puxando esses fios da meada aí e vai trazendo isso para você. Fica mais fácil para identificar. Mas a partir do corpo você pode pôr, né? O que é escassez, o medo? Como é que é isso no meu corpo? E começar a mudar isso, tá? Respiração, meditação, radiestesia, sabe? E lá você vai falar, vai ser uma coisa, é um processo, gente, que você vai limpando todas as coisas. É maravilhoso por isso, né? Principalmente com a radiestesia, você vai limpando, limpando as camadas energéticas, né? Que eu sempre falo lá para os meus alunos, né? Tem as camadas energéticas. Você vai limpando, limpando, e você, aos poucos, você vai se tornando aquela pessoa, você vai acreditando em você. Você vai vendo aquela pessoa nascer e florescer, e se fortalecer e crescer, sabe? E a consciência de tudo isso que eu estou falando para vocês, ela é muito importante. Quem puder ler esse livro, é muito bom, tá? Ele tem vários, tá? Esse aqui é o Como se tornar sobrenatural. Ele é muito, muito bom mesmo. Mas veja, lembre sempre da base. Você não pode pular a base ali, tá? Anota. É muito bom você anotar o que é essa contração, esse medo, o que é isso no meu corpo. Anota o que você quer, sabe? O que você quer. Faça o caderno da gratidão, é uma ferramenta maravilhosa. Gratidão vibra super alto, mas faça com essa consciência de relaxamento, de que essa gratidão tem que ser uma coisa autêntica, genuína, genuína. Essa calma, essa confiança, essa fé, né? Ela tem que ser genuína. Gente, um bom exemplo disso, por que tem pessoas que elas têm o diagnóstico de câncer, né? E elas se apegam tanto ali na fé, né, em Deus, né? Cada um tem a sua religião, enfim, mas elas se apegam tanto em algo maior que elas se curam. E por que tem pessoas que elas têm o diagnóstico, às vezes é até uma coisa mais leve, né, um câncer mais tranquilo, e elas morrem tão rapidamente? É justamente essa fé,
essa convicção, eu já estou curado, já estou curada, né? Ela já sente, essa fé, ela é tão grande que a pessoa já sente o corpo dela saudável, vivo, bem. E é ali onde as curas acontecem. Veja Ana Maria Braga, né? 4 cânceres, sei lá quantos cânceres que a mulher teve. Gente, impressionante. Olha a fé dessa mulher. Olha a convicção dela. Olha o alinhamento, coração, porque quando a gente fala de fé, a gente está falando de algo que a gente sente aqui, do nosso campo. Tudo que vem do campo do coração é algo muito poderoso. Então, olha o alinhamento desse coração com a mente e aquele comando. Porque, gente, quem já tem um vídeo meu falando a respeito da dupla fenda. Se vocês estão aqui, vocês devem, em algum lugar, vocês devem ter ouvido aí a parte, né, dos experimentos da dupla fenda, que o que fala esse experimento? Que o átomo, que os átomos, né, que tudo que é partícula, ele obedece à consciência, ao comando, a uma intenção. E olha o poder de uma intenção com essa fé, essa certeza. Esse campo eletromagnético é uma bomba atômica co-criadora, né? Geralmente a gente usa essa bomba atômica só que para co-criar coisas que a gente não quer. Essa live é para ensinar vocês a co-criarem o que vocês querem, tá? Porque quantas vezes a gente ali está pensando no negócio, puta, né? E a gente está com aquela raiva, porque a mesma força do amor tem a força da raiva, e você acaba cocriando outras coisas, que quando você vai ver não era bem aquilo, não era, eu não queria isso. E saibam, tudo que acontece na vida de vocês, todas as situações, todas as pessoas foram vocês que cocriaram. Certo? Ufa, bastante coisa, bastante informação. Sugiro que vocês repitam e anotem, né? E leiam o livro, se possível. Muito bom. Claro, busquem sempre esse autoconhecimento, busquem sempre esse alinhamento, busquem sempre limpar, tratar suas crenças, seus sentimentos, toda parte das suas emoções, porque, gente, isso tudo é base. É base não só para manifestar seus sonhos, mas é a base de uma vida feliz, de uma vida abundante, de uma vida próspera, de uma vida leve. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí também, vocês podem deixar perguntas, tá? Vai subir para o YouTube, né? E se vocês estão assistindo, já deve estar aqui no YouTube, né? Então, você pode deixar o seu comentário, sua dúvida, que eu vou responder e seu like também, tá bom? E também, gente, energéticos na minha vida, se vocês quiserem participar do Conecta Esmeralda, o link tá lá no Instagram, né? Ou vou deixar também no WhatsApp Energéticos, né? Então, tem lá para vocês entrarem no grupo. Quem tiver no grupo, vai ter muitos benefícios esse ano, de várias coisas, vários workshops, várias coisas que vão acontecer, tá? Quem quiser também fazer radiestesia, pode me contactar também. E é tudo isso aí, muitas coisas acontecendo. Quem quiser tratar dos seus traumas, seus medos também, tem a TRG, logo vou estar disponibilizando bastante conteúdo a respeito disso também. Nossa próxima live, provavelmente, eu vou estar falando de leituras de doenças. Então, espero todos vocês e agradeço desde já a atenção de todos, tá bom? Beijinho no coração e prepara que tem bastante live com muita informação esse ano todo, tá? Vai ficar gravado, bonitinho e espero que vocês... Acho que ficou, né, gravado. Acho que gravei. E espero que todos vocês tenham gostado, tá? Beijo, beijo e até a nossa próxima live. Deixa eu ver aqui onde que tá agora. Ah, tá gravado sim.
Então, espero vocês na próxima semana. Beijos!